A paz, irmãos, eu sou o Vini e esse é o Ministério Manual. Irmãos, o vídeo de hoje vai ser num estilo bem diferente dos vídeos que eu fiz antes, porque nesse vídeo eu quero comentar sobre um livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elisabeth Elliot. É a história real de uma pregadora, Elisabeth Elliot. Eu nem vou focar tanto na história em si, porque eu acho que é um livro que merece ser lido, você merece ter a experiência. Ao invés de focar nos acontecimentos, eu quero focar nos aprendizados. Elizabeth perdeu 2 maridos, irmãos. Um deles brutalmente assassinado por propagar o evangelho. Por estar levando a palavra, o marido dela foi assassinado por uma tribo indígena. E o outro marido faleceu de câncer. Isso está resumido na contracapa, mas há muitas outras coisas nesse livro, irmãos. Uma caminhada de vida dela realmente. É uma história de superação em Cristo Jesus. Um grande testemunho, irmãos. Se você nunca leu, você precisa ler esse livro. Como eu falei no vídeo anterior, ele não é grosso, caso você não goste de ler, e está disponível também em audiobook. E o próprio título do livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, é o que você vai ter certeza depois de ler. Eu separei 7 passagens que eu quero estar comentando com vocês, e eu espero que essas passagens te acendam uma esperança que você precisa. Você que, como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, você pode até ver antes desse. Mas como eu falei, se você está num sofrimento tão grande que você chega a pedir misericórdia, dizer que não aguenta mais, eu espero que o vídeo anterior e as reflexões que eu vou ler nesse aqui acendam em você a esperança, irmãos, de que Cristo está cuidando de você. Deus não quer te ver sofrer. Ele quer te carregar pelas mãos como um bebê, como um filho, e você vai sair vitorioso. Bom, irmãos, a primeira passagem que eu quero comentar, na verdade, ela está no marcador. E eu cheguei a falar dela no vídeo anterior. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo que você está passando, mas eu posso afirmar, eu conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Bom, irmãos, essa é uma das passagens, e eu acredito até que todas, que eu adotei para minha vida depois que eu li esse livro. Ninguém sabe, irmãos, o sofrimento que você está passando, além de você mesmo e Deus. Então você não pode procurar soluções em pessoas, porque ninguém sabe do que você está passando. Claro, muitos irmãos vão te confortar, muitos vídeos vão te confortar, mas aquele que soluciona o seu problema e te dá descanso, irmãos, é o nosso Deus. Só o Deus que nós acreditamos, irmãos, conhece o seu sofrimento, o seu coração, sabe o que se passa. Por mais que as pessoas te ajudem, muitas pessoas me ajudam, graças a Deus eu tenho irmãos que estão a todo momento me dando palavras de carinho, apoio. Eu agradeço imensamente, eles sabem disso. Mas o descanso final, irmãos, está no Deus de Abraão, está no leão da tribo de Judá, está no Espírito Santo que habita dentro de você. E é justamente sobre o conceito de fé que vem a próxima passagem que eu separei. Não uma, mas 2. Você já avaliou a sua fé? O quanto da sua vida você está realmente entregando nas mãos de Deus? Vejam o que Elizabeth escreve. As pessoas mais jovens às vezes me dizem, todo esse assunto da vontade de Deus é tão assustador, eu não sei como você pode apenas entregar a sua vida por completo a Deus sem saber o que Ele vai fazer. Isso é que algumas pessoas incrédulas realmente pensam. E Elizabeth questiona, mas é nisso que se consiste a fé, não? Se de fato você crê que alguém te ama, então você confia nele. A vontade de Deus é amor, e o amor sofre. É assim que sabemos em que consiste o amor de Deus por nós, pois Ele estava disposto a se tornar homem e a levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Irmãos, nós sabemos que ninguém nos ama mais do que Deus, e quando você tem uma pessoa que você ama, você não confia tudo a ela? Então por que não confiar naquele que te ama mais que todos? O único que nunca te decepciona, irmãos. O único que está sempre disponível a qualquer horário. Você acorda de madrugada em aflição, você chama Ele. Como é cantado naquele louvor que eu amo tanto da Valesca Maíssa, eu sou teu pai, se precisar é só chamar. Então, irmão, se você tem um Deus tão grande assim que ama você, por que confiar nas outras pessoas os seus problemas? Sim, você pode confiar em outras pessoas, pode pedir ajuda, mas aquele que vai te trazer a solução final não é outro senão Deus. E aí você pode pensar, mas eu não sinto a minha fé tão forte, eu não sinto a minha fé como você, eu não sinto a minha fé como os meus irmãos. Bom, irmãos, aí vem a outra passagem que eu separei. A fé não é um sentimento. Prestem atenção. Mas a fé, como o amor, não é um sentimento. Precisamos deixar isso absolutamente claro. A fé não é um sentimento. A fé é uma ação obediente da vontade. Jesus disse repetidas vezes, não vos amedronteis, não temais, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
aceite, toma a cruz e siga-me. Então, irmãos, a fé não é um sentimento, é uma prática. Para você ter fé em Deus, você não tem que sentir a vontade de ter fé, você tem que sentir o próprio Deus. A fé vem até você e você exerce, e você passa a dedicar a sua vida ao Senhor. Mas também, como eu já disse muitas vezes, eu não sou de ferro, você não é de ferro. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mesmo o mais dedicado dos irmãos não deixa de ser homem, e como homem não deixa de ser pecador, não deixa de ser falho. Então, naqueles momentos que por acaso você não sente a sua espiritualidade, você se sente fraco, você sente que não está na presença de Deus, apesar que está, você começa a se perguntar: o que eu faço agora? Irmão, sabe o que você faz agora? A próxima coisa. Apenas isso, faça a próxima coisa. Mas como assim? Vamos ler aqui. É outra passagem que eu separei. Faça a próxima coisa. Faça a próxima coisa. Não conheço uma receita mais simples para a paz, para o alívio da pressão e da ansiedade. Faça a próxima coisa. Isso me ajudou a ultrapassar mais agonias do que qualquer outra coisa que eu poderia recomendar. Então, irmãos, quando a sua vida está estagnada naquele problema, você não sabe o que fazer, simplesmente como ela te orienta, faça a próxima coisa. Deixe o problema nas mãos de Deus. Continue esperando, continue persistindo, mas não se prenda nisso. Faça a próxima coisa. Ontem, por acaso, eu estive numa entrevista de emprego, e contando com essa, eu já passei por 3. As outras 2 naturalmente não deram certo, eu não fui selecionado. E já pensou se na primeira eu ficasse me lamentando, ficasse remoendo não ter conseguido a primeira vez? Mas eu simplesmente tive fé em Deus e fiz a próxima coisa, que foi procurar outra vez. Procurei novas oportunidades de emprego e procurei continuar a fazer os planos que eu já tinha. Continuei indo na igreja, os meus estudos, as próximas coisas. Você não pode focar a sua vida num problema só, irmãos. Numa área só. Se a sua área financeira não está boa, mas você tem uma família que você ama e que ama você, faça a próxima coisa e cuide da sua família. Aproveite. Porque justamente isso é fé em Deus, irmãos. É saber descansar, é saber entregar os problemas a Ele. Essa é a fé. E aí eu coloco mais uma passagem. Ou você crê que Deus sabe o que está fazendo, ou crê que Ele não sabe. Ou você crê que Ele é digno de confiança, ou você está dizendo que Ele não é. De que lado você está? Você entendeu essa passagem? Como que alguém pode dizer que tem fé em Deus se não confia nele? Se não confia os problemas nele? Se não confia que a solução vai vir? Se Deus te prometeu a paz, irmãos, por que você duvidaria? Por que você pensaria que não tem mais jeito, sendo que está prometido para nós, na pedra, de que muitas coisas boas virão na tua vida? Na verdade, quando a gente fala em confiar em Deus, a gente fala como se fosse esperar algo incerto, mas na verdade a gente está esperando a maior certeza que existe. O amor de Deus por ti, irmãos, é a maior certeza que você tem na vida. Você já ouviu alguém falar que a única certeza da vida é a morte? Irmãos, para quem segue o nosso Deus, de forma alguma. E quando você expressa sua fé, irmãos, isso é um bom testemunho. Você incentiva, você ilumina as outras pessoas. Você transborda a sua esperança para as outras. Você transborda a esperança para os seus irmãos. Você alimenta toda uma corrente de oração, de fé. Quanto mais você crê em Deus, mais as pessoas do seu lado também vão. Elizabeth faz uma citação a Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E aí ela coloca que a gratidão é um dos atalhos. Você quer estar mais próximo de Deus? Tenha gratidão. Gratidão pelo que já aconteceu na sua vida, pelos livramentos que você já teve. Mesmo que na sua vida você tenha sofrido muito, irmãos. Mas você está aqui agora ouvindo a palavra de Deus. E a partir do momento que você tem gratidão pelo pouco que você tem, você abre uma porta para que muitas outras coisas boas venham. Um dos meus professores de teologia, ele tem uma frase que ele fala muito. Ele diz que a Bíblia é a história da salvação. E tem como estar mais certo do que isso, irmãos? É por meio da palavra que vidas são transformadas. Quem me conhece pessoalmente jamais imaginaria eu estar fazendo um vídeo como esse agora. Quem me conheceu quando criança, adolescente, hoje eu tenho 24 anos, quem me conheceu com uns 15, 16 sabia que eu jamais faria um vídeo desse, que eu jamais leria esse manual, porque Deus transformou e salvou a minha vida. Os processos são dolorosos sim, porque a gente precisa de amadurecer, e ninguém amadurece sorrindo, como eu disse no outro vídeo. Como que eu estaria lendo a palavra agora, irmão, se eu não tivesse sofrido tanto? Como que você se aproximaria de Deus se não tivesse sofrido tanto na vida? A vida cristã, a fé, não é esperar por um caminho fácil, irmãos, mas é pelo caminho certo. Nós não cremos em Deus esperando o fácil, nós cremos em Deus esperando a dedicação.
esperando os caminhos certos, esperando a justiça, a verdade e, acima de tudo, a salvação. E a última passagem que eu quero ler é um confronto. Se a sua fé repousa na ideia de como Deus deveria responder às suas orações, em sua ideia do céu na terra, em sua utopia, ou seja lá o que for o que você acreditar, esse tipo de fé será muito instável e está fadada a ser derrubada quando as tempestades da vida atingirem. Se você crê em Deus esperando uma vida fácil, irmãos, na primeira tempestade a tua fé acaba. Se a sua fé repousa no caráter daquele que é o eterno Eu Sou, então é uma fé robusta e vai perdurar. Nós não adoramos pelo que Ele faz, irmãos, nós adoramos pelo que Ele é. E para a gente finalizar na contracapa, uma ideia que fecha tudo isso. Seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento, lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposto a tomar esse cálice, pois eu confio nele, porque o sofrimento nunca é em vão. Bom, irmãos, o vídeo está bem mais longo do que costuma, mas eu ainda vou orar com você. Senhor, nós entendemos que o caminho é difícil. Nós entendemos que o Senhor coloca situações na nossa vida, o Senhor permite, porque o Senhor quer nos ver amadurecendo. E como a nossa natureza é tão pecadora, Deus, nós precisamos compreender que não há outra forma. Se nós fôssemos puros, nós não precisaríamos de sofrer, mas nós somos teimosos, nós descendemos de um pecado. Nós precisamos ser moldados por Ti, Pai. E nós admitimos que nós só amadurecemos quando nós sofremos. Todos nós estamos, Senhor, com as velas acesas do Espírito Santo. Estamos com as velas acesas, Pai, para sermos queimados vivos. Que do fogo dessas velas, Pai, não sobre nenhum orgulho. Que essas velas queimem, Pai, até a nossa santidade ser alcançada. E que por mim, Deus, e cada um que esteja assistindo e ouvindo a palavra, chorem queimando as velas. Em nome do Senhor, de Jesus e do Espírito Santo. Amém e amém, irmãos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu peço que você compartilhe com seu irmão. Eu convido a todos a estarem estudando aqui comigo, porque eu também aprendo com vocês. Irmão, se você quiser ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, você aperta no botão do polegar para mostrar que você gostou do vídeo. Se você quiser, você pode escrever algo abaixo. Se você quer assistir outros vídeos meus, você clica em inscrever-se para você seguir o meu canal. Você pode ativar as notificações. Muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de todos.